Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero trazer uma pequena e rápida reflexão para você e para o seu coração, reflexão baseada no capítulo 1 do Evangelho de João capítulo 1, versos 31 ao 51, capítulo 1, verso 35, João capítulo 1, verso 35 até o verso 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora décima aqui é mais ou menos 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, de imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de Nazaré e de Pedro, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, palavra do Evangelho, palavra de Jesus, que edifica a nossa vida, palavra de Jesus que é alimento para a nossa alma, palavra de Jesus que é mais doce do que o mel, palavra de Jesus que mata a sede da nossa alma. A esta palavra, irmãos, devemos nos aproximar sempre, para dela nos alimentar, para dela nos satisfazer espiritualmente. Esta passagem aqui menciona o testemunho de servos de Deus, um testemunhando para o outro, um apontando Cristo para o outro. Começamos aqui com João Batista, que estava com os seus discípulos, ele tinha alguns discípulos, e ele estava nessa ocasião com 2 dos seus discípulos. E quando Jesus passou, João Batista apontou para Jesus, chamando de Cordeiro de Deus. Certamente que essa figura Cordeiro de Deus, ela é extraída do Antigo Testamento, quando os cordeiros eram mortos, eles tinham seu sangue derramado para que houvesse da parte de Deus o perdão dos pecados. Então, Jesus é aquele que veio cumprir a figura dos cordeiros do Antigo Testamento. Aqueles cordeiros falavam de Jesus, era um tipo de Jesus, símbolo de Jesus. E então, quando Jesus chega, João Batista diz: esse aí é o cordeiro de verdade, não aqueles cordeiros do Antigo Testamento. Todos eles apontavam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João tirou o foco dele e colocou o foco em Jesus. Não é intenção nunca de João Batista se exaltar a si mesmo, elogiar a si mesmo, glorificar a si mesmo, mas era propósito de João Batista glorificar Jesus, exaltar Jesus, apontar para Jesus. Ele próprio disse em certa ocasião que importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, disse João. Então a intenção dele era ver Jesus crescer e que ele
diminuir. Essa, irmãos, é a postura de um verdadeiro pregador do Evangelho. O verdadeiro pregador do Evangelho não chama a atenção das pessoas para si, para a sua sabedoria, para o seu conhecimento, mas o verdadeiro pregador do Evangelho aponta para Jesus Cristo, porque o pregador do Evangelho é apenas um instrumento nas mãos de Deus para levar os pecadores exatamente a Jesus Cristo. E foi o que João fez aqui. João aponta para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e quando ele disse isso, os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Aí nós temos aqui o texto dizendo, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, veja, é o que acontece. João aponta Jesus para André. E o que acontece agora? André faz o mesmo que João. André vai e chama seu irmão Pedro. Aqui o texto diz aqui no verso 40, diz, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Aí diz, no verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Então, veja, João Batista apontou Jesus para André, André seguiu Jesus e agora André está levando o seu irmão Pedro a Jesus. Então o texto diz, André levou seu irmão a Jesus. Aí depois disso, aí nós temos no verso 43 que diz, no de imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí veja Filipe seguindo o exemplo agora de João Batista e o exemplo de André. João Batista apontou Cristo para 2 de seus discípulos, entre eles estava André. André vai agora e aponta Jesus para Pedro, leva Pedro para Jesus, ele conduz Pedro até Jesus Cristo. E agora Filipe diz aqui o texto, que ele encontrou um rapaz chamado Natanael e disse-lhe, achamos aquele de que Moisés escreveu na lei. Isso está no verso 45. E diz, a quem se referiram os profetas? Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Filipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. E então Filipe leva Natanael até Jesus. Então você está vendo? Você está vendo qual deve ser a postura de um crente no Senhor? Um crente no Senhor busca levar pessoas a Jesus. João levou André a Cristo, André levou Pedro, seu irmão, a Cristo, e Filipe levou Natanael a Cristo. Você tem levado quem a Cristo? A quem você tem levado a Cristo? Você tem irmãos que não são crentes, que você precisa levar a Cristo. Você tem filhos que não são crentes. Você tem pai e mãe que não são crentes. Você tem amigos que não são crentes, que você precisa levar a Cristo. Esse é o nosso dever, levar pecadores a Cristo. Devemos olhar à nossa volta. Devemos ver pecadores dentro de casa e fora de casa, que carecem de Cristo, e devemos apontar Cristo para essas pessoas, levar essas pessoas a Cristo, para que elas possam ser salvas, possam obter perdão dos seus pecados. É isso que nós aprendemos aqui. Infelizmente, tem muitos pregadores que não conduzem, por assim dizer, seus discípulos, suas ovelhas para Cristo, mas eles fazem de tudo para chamar a atenção das suas ovelhas, dos seus discípulos, para eles mesmos, para o seu conhecimento, para a sua sabedoria, para a sua inteligência. Gente que é atraída para o templo. Vamos visitar o nosso templo. O nosso templo é muito belo, o nosso templo é muito aconchegante, o nosso templo é muito luxuoso. Quando a gente entra, a gente não tem mais vontade de sair. Templo não salva ninguém. Templo não conduz ninguém ao céu. Templo não confere perdão de pecados a ninguém. Templo não reconcilia ninguém com Deus. O que nós temos que fazer é tirar os olhos de nós mesmos, dos pregadores, tirar os olhos da beleza do templo, da suntuosidade do templo e levar as pessoas a olharem para Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é aquele que tira os nossos pecados e que nos salva. Portanto, meu irmão, a nossa reflexão aqui é que nós assumamos
o compromisso, a responsabilidade de apontar Jesus ao pecador. Olhe à sua volta, veja pessoas a quem você ama, que estão se perdendo, que estão caminhando para a condenação. Aponte Jesus para essas pessoas, leve Jesus a essas pessoas. Faça isso, porque esse é o nosso dever. Fomos chamados para isso, para testemunhar de Jesus aos pecadores. Irmão, eu desejo que Deus abençoe você, desejo que você guarde essa palavra no seu coração e que você pratique. E se você fizer isso, certamente você vai crescer espiritualmente e Deus vai ser glorificado na sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.